Seja muito bem-vindo ao Contabilidade. No episódio de hoje, vamos falar sobre os temas mais importantes e comentados entre os empresários, a reforma tributária. Neste episódio do Contabilidade, vamos entender dos impactos reais da reforma tributária com o olhar técnico e estratégico de um advogado tributarista. Quais tributos irão acabar, o que entra no lugar, como isso afeta as empresas, prestadores de serviço e profissionais liberais, e o que você, empresário, precisa fazer desde já para não ser pego de surpresa. Uma conversa esclarecedora e essencial para quem quer manter a saúde financeira e a conformidade do seu negócio em tempos de mudança. E para nos ajudar a entender tudo isso de forma simples, clara e estratégica, recebemos aqui o advogado tributarista, Dr. Vinícius Machado. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. É um prazer estar aqui. Eu sou fã de podcast, adoro assistir podcast, então eu tô aqui já até mais à vontade, porque como eu assisto muito, eu já sei mais ou menos como que a gente tem que conversar ali, mas eu gosto muito de assistir. Vou lavar uma louça, já coloco ali para assistir um podcast, alguma coisa. Então, espero poder contribuir bastante com o ouvinte de vocês aqui. É uma honra. Ah, que legal. Então, para iniciar, doutor, conta aqui para a gente um pouquinho da sua história. Como você começou na área do direito, conta um pouquinho do seu currículo, como que você chegou nessa área tributária. Certo. Desde a faculdade eu já gostava da parte tributária, porque eu achava mais difícil do que as outras, né? Tem as suas outras áreas difíceis ali, o empresarial da vida, o financeiro. Mas eu gostava do tributário desde ali da faculdade já tinha a vontade ali de início de faculdade de ser concurseiro, e aí você acaba estudando para concurso de analista da vida aí, e aí cai essa parte tributária, e essa parte é a que eu mais gostava, né? Então, desde a faculdade eu já tinha um pé no direito tributário. Que legal. Aí eu me formei em Direito, na Uniderp, em Campo Grande, cursei especialização na Faculdade STED, curso outra hoje na Escola Superior de Advocacia, e sou mestrando da Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande. Bacana, bacana. E agora você tem escritório? Como que tá? Sim, tenho escritório, atuo em Campo Grande. Embora a atuação acaba abrangendo Mato Grosso do Sul até outros estados, porque a gente consegue fazer atendimento, se desloca até a empresa do cliente sem problema. Se o cliente puder vir, marca algum lugar, faz online, então atua, por mais que esteja centrado em Campo Grande, né? Escritório centrado em Campo Grande, a atuação ela acaba sendo mais abrangente, então eu consigo atender hoje empresas do Mato Grosso do Sul inteiro, né, no caso. A pandemia veio para ajudar nesse ponto, né? Agora a gente pode atuar em qualquer lugar. Parou um pouco da resistência do pessoal de online não e tal, né? Então, você abre uma chamada ali, consegue mostrar a tela do seu computador, explicar bonitinho. É verdade. Então, essa é uma vantagem que teve essa pandemia, né? Foi diminuir um pouco essa resistência à questão online. Né? Porque antes as pessoas queriam, né, ir ali no teu escritório, conversar com você, ver você de verdade ali para saber se passa confiança, né? Exatamente. E hoje mudou um pouquinho essa parte. Muito bom. Em relação ao universo dos tributos, o que muita gente acha tão complicado. É complicado mesmo. Elas têm razão, é isso que eu digo. É complicado mesmo. Nosso país, a gente tem assim, que a gente chama de federalismo fiscal, né? Então, a União, ela tem os seus tributos ali, certo? A gente fala, mais que a gente chame tudo de imposto é uma coisa, certo? Tributo é um gênero, que está imposto, taxa, contribuição, tem um monte ali, são 5 tipos, 5 espécies ali, certo? Então, a União, ela tem, que é o governo federal, tem os seus tributos, os estados têm o dele, e o município tem o dele. E hoje a gente tem que atuar conhecendo um pouco de cada um, pelo menos, né? Sim. Só que são legislações, uma legislação específica para uma contribuição especial, uma legislação específica para o imposto, uma legislação específica para uma taxa. Então, você acaba tendo que conhecer todas essas legislações. E isso acaba sendo um fator de complexidade dentro
do direito tributário. É verdade. Certo? Isso impacta também, como eu sou contadora, né? Impacta o contador e impacta você, né? Sim. Porque vai tendo muitas ramificações nisso, né? Tem a lei geral, tem ali a Constituição, tem o Código Tributário Nacional e depois vai indo. E é muito específico. Então, você tem que meio que nichar ali, né? Eu vou trabalhar só com o Estado, só com o município, só com... né? Porque é muito amplo. E aí, você tem que ir estudando ali constantemente, porque tudo vai mudando, vai... Exatamente. Eu mesmo raramente trabalho com importação, por exemplo, com imposto de importação. Né, ou com imposto sobre produtos industrializados, que eles têm uma legislação bem específica deles lá. Então, acaba você tendo que se especializar bem naquela legislação ali, por mais que você conheça fato gerador, hipótese de ciência, você conheça tudo aquela questão, tem essas legislações ali que você tem que estar acompanhando e sendo atualizado por aquilo ali. Exato. Então, não tem como você saber de tudo. Isso é impossível. Sem chance, não tem como. Aí a gente se especializa numa área, que é o direito tributário, e aí do direito tributário você tem o seu favorito ali, né? No meu caso, eu já até tinha comentado, é o tal do ICMS. Eu gosto de estudar o ICMS, entendeu? Então, ICMS, PIS e COFINS ali, né? Acabo gostando mais, e as outras, a depender do caso, faço parceria com alguns outros colegas que atuam em específico com esses tributos, entendeu? Mas saber tudo não tem como... Não tem, sem chance. Sem chance. Verdade. Teve algum momento marcante na sua carreira que te fez perceber o quanto o tema da tributação é estratégico para as empresas? Tem quando a primeira vez que você faz uma recuperação de crédito tributário, né? Você vê, meu Deus, olha o tanto de dinheiro que o cara tem para recuperar, né? O cara estava esperando tudo isso daí. Às vezes tem uma parte do valor que prescreveu, né? Que a gente tem um prazo para que isso daí seja feito. E aí, na hora que você faz o levantamento do valor ali e vê que é um valor muito bom, que você mostra até para o empresário, ele fala, meu Deus, vai dar certo isso aí, vai. Já tá para cair na conta da empresa. Aí você fala, não, isso a parte tributária é muito legal. boa, é muito boa. É emocionante, né? É muito você bom. Vê aquele dinheiro lá que você vai receber. Exatamente. A empresa às vezes está ali com alguma dificuldade e tal, eles recebem esse valor, o cara consegue respirar, pagar folha de funcionário, tem questão de folha de pagamento. Às vezes fazer um investimento ali na empresa, né? Gerar caixa, às vezes ela está com essa dificuldade. Exatamente. Ali. Aí o direito tributário vem para corrigir essa situação, entendeu? Então é muito gratificante, muito, muito bom mesmo. É verdade. Tá, agora vamos entrar mais nos assuntos mais técnicos, né? Apesar que esse já foi técnico. Em relação ao nosso assunto, né, que é o que a gente vai falar hoje sobre a reforma tributária, o que motivou essa proposta da reforma tributária? A proposta da reforma, ela tem, em primeiro lugar, trazer transparência tributária, tá? Então, a ideia é que você, na hora que você compra, o consumidor final, ele compra um produto, ele saiba realmente quanto que ele está pagando de tributo ali naquela compra. Sim. Porque hoje você não consegue ter isso daqui com total transparência, porque você tem o que a gente chama de resíduo tributário. Né? Sobra uma quantidade de crédito ali. Os tributos, eles vão incidir sobre base de cálculos diferentes. O que eu quero dizer com isso? Tem tributo que incide sobre o lucro da empresa, que é imposto de renda pessoa jurídica, CSLL, incide sobre o lucro. Tem tributos que incidem sobre a receita da empresa. Então, são bases de cálculos diferentes, entendeu? Exatamente. E aí, a gente não consegue saber certinho, o consumidor final, quanto que a gente está pagando. Então, a reforma tributária vem com a proposta de trazer transparência. Na hora que o cara pega o documento fiscal, ele vai saber quanto realmente que ele pagou de tributo ali naquela operação. Boa, o segundo tem outra proposta que é simplificar. Ela tem um viés de simplificar. Isso aqui eu já deixo muito claro, porque teve uma analogia que eu escutei até um professor falando um tempo atrás. A gente está fazendo uma reforma tributária aqui, como se a gente estivesse trocando o pneu de um carro com um carro em movimento. Então, antes de simplificar o negócio tende a ficar um pouco complexo. Tá? Sim. Mas a proposta final disso daí é simplificar, porque você vai ter um modo de apuração, base de cálculo igual para os tributos novos, né? Então, tudo vai ser tributado em regra, só que essa tributação você vai poder creditar do que foi pago na cadeia anterior, em relação a praticamente tudo.
Que é a não cumulatividade. Exatamente, que é a não cumulatividade, que então, a doutrina, que se tem pouco de doutrina, que ninguém está escrevendo muito ainda sobre isso, né? Estão escrevendo, mas ainda não foi impresso os livros para a gente poder ler. Então, a gente está estudando por meio de grupo, por meio do que a gente conhece, fazendo estudo dessa forma. E aí, o que se tem falado é não cumulatividade plena. Então, a ideia é trazer realmente o que foi pago anteriormente na cadeia, seja aproveitado ali na cadeia posterior de crédito tributário. Entendeu? Então, isso vai facilitar ali para você fazer uma organização fiscal numa empresa. Então, os dois propósitos principais são esses: transparência e simplificação do sistema tributário. É verdade. E aí, você já acabou falando um pouquinho, né, dos objetivos dessa mudança, que é esse, né, a transparência e essa questão de você saber realmente o valor que você está pagando, né? Então, isso é bacana, porque hoje a gente não faz ideia de quanto que a gente está pagando, porque tudo tem imposto e tudo é um sobre o outro e aquele caos. Na sua visão, ela é mesmo uma simplificação ou apenas uma maquiagem? Não, eu acredito sim que ela vai simplificar. Tá? No final dela, isso daqui, ela vai ser definitivamente implementada em 2033, definitivamente, vai acabar com os tributos, alguns tributos que a gente tem hoje. E aí ela vai sim simplificar, eu acredito. Acredito nisso, sim, porque está sendo bastante estudado, está sendo discutido ali, embora tenha gente que fale, foi discutido pouco, eu acho que 4 anos de discussão tá bom. A gente precisava fazer uma reforma tributária, aí, porque é complexo o nosso sistema tributário. Sim. E ela vem com esse propósito e dando essa questão da não cumulatividade plena, a mesma base de cálculo, tudo mais, eu acredito sim que ela vai simplificar. Né? No futuro a gente vai se adequar à questão de preço e tudo mais. O mercado vai se adequando, vai se ajustando ali. E aí vai todo mundo acostumar com o IVA. E aí vai ser simplificado. Eu acredito nisso, sim mesmo. Sim. É até uma questão cultural, né, que vai ter que ser mudada. Porque a gente já está acostumado com esse caos, essa dificuldade toda. E aí vai ter esse caos, né, de transição ali dessa reforma tributária. E depois vir, de fato, essa simplificação, né? E isso já ocorre em outros países também, né? Então, eu acho que vai ser... Eu acredito também que vai ser muito bom. Que no final vai dar tudo certo, assim, né? Esse modelo de imposto sobre valor agregado, que é o que a reforma traz, ele é adotado por muitos países, vários países. A maioria dos países adotam esse modelo de tributação. Sim. Entendeu? Então, o Brasil não está inovando ali, né? Tem as inovações brasileiras, mas não está inovando, em regra, não está inovando. Então, é uma questão de adequação mesmo. A gente tem um sistema hoje que é caótico, é difícil de lidar com ele, e aí precisa transacionar para um outro. Esse período vai ser difícil de adequação. Só que depois que se adequar, o mercado vai se adaptando, as empresas vão se adaptando, e aí aquilo vai ficar natural, vai ficar... E aí vai dar até mais transparência, facilidade ali para atuar nessa área aí. É verdade. E, na prática, quais tributos deixarão de existir e o que vai entrar no lugar? Então, foram instituídos o IBS e a CBS, certo? O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços. Ele é um imposto. A CBS é uma contribuição sobre bens e serviços. São duas coisas diferentes. Um é imposto, uma é contribuição, embora a gente chame tudo de imposto, certo? A contribuição ela é destinada a financiar a Seguridade Social, né? Esse tipo de contribuição, o imposto não. Ele tem um caráter não vinculativo, então ele não é vinculado a nenhuma receita. O Estado basicamente gasta da forma como ele quiser o imposto, certo? Eles vão surgir, já foram instituídos, tá? O IBS e a CBS. A IBS ela vai substituir o ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal. E a CBS, que é a contribuição, vai substituir a PIS e a COFINS, que são duas contribuições federais. Então, em sua maioria, ele vai desaparecer PIS, COFINS, ICMS e ISS, dando lugar à IBS e à CBS. Vai dar uma unificada ali, né? Exatamente. Esses vão ser extintos e vão unificados, reunidos ali nesses dois. Aí a gente tem o imposto seletivo, que a mídia tem chamado de imposto do pecado, né? Esse vai ser instituído ainda, não foi instituído, mas já existe uma determinação constitucional para que ele seja instituído, tá? Não tem lei explicando ele ainda.
esse vai começar a incidir sobre produtos que fazem mal à saúde, mal ao meio ambiente. A gente não sabe direito ainda como que isso vai funcionar, tá? Em tese, ele ele entraria no lugar do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Só que o IPI ele vai continuar existindo para produtos que estão lá na Zona Franca de Manaus. Então, seria assim, eu tenho uma empresa aqui no Mato Grosso do Sul que vende um produto que a Zona Franca de Manaus também vende. Então, eu vou pagar IPI. O IPI vai funcionar como uma forma de incentivar as empresas a ir para a Zona Franca de Manaus. Entendeu? Vai ter um caráter fiscal ali em cima dele. Para que a Zona Franca de Manaus seja mais competitiva do que quem está fora dela. Entendeu? Aí só nesses casos que o IPI vai acabar funcionando. Entendi. Entendeu? Mas de resto é CBS e IBS. Legal. E como funciona esse modelo de IVA dual que tanto se fala? Seria esse IBS e o CBS? Esse seria o IVA dual? IVA dual, não é? O IVA é Imposto sobre Valor Agregado. E se você dizer um IVA, é que você está tributando aquilo que você agrega de valor na cadeia produtiva. Então, tem um produtor rural ali, que ele tem um produto, ele vende por R$100. Vai ter uma alíquota de IVA, que vai ser a soma da IBS com a CBS. A gente, 25%, geralmente coloca para facilitar a conta. Né? O produtor rural teria R$25 para pagar. Sim. Ele vende isso daí, a indústria vai lá e transforma isso daí, processa isso, e vende por 200, por exemplo. Então, ele agregou 100. Seria como se eu estivesse tributando 100 que ele agregou na cadeia. Entendeu? E aí, ele aproveita os 25 que o produtor pagou anteriormente. E o IVA funciona dessa forma. Um sistema de crédito e débito. E você tributa aquilo que foi agregado na cadeia. Por isso que fala Imposto sobre Valor Agregado. Certo? Aí a gente fala dual, porque são dois tributos aqui. O Brasil tem a característica desse federalismo fiscal. A gente não pode... O governo federal não pode tirar a autonomia dos estados, né? Então, para os estados não perderem autonomia, foi feito a IBS. E a IBS, né? Para os estados e municípios não perderem essa autonomia tributária. Entendeu? Aí foi criado 2. Porque geralmente é um. Nos países onde tem o IVA, é um tributo que incide apenas. O nosso é dual porque justamente a gente tem essa característica desse federalismo nosso. Então, foi por uma característica brasileira ser dual, mas geralmente é um só. No nosso caso, vai ser por causa realmente da CBS e da IBS, para respeitar o Pacto Federativo. Entendeu? Esse imposto seletivo, quem vai sentir no bolso, na verdade? Ele é um imposto sobre produtos que fazem mal à saúde, que atacam o meio ambiente. Então, assim, a gente não tem uma tabela ainda dizendo o que vai ser mal, o que é mal à saúde. Né? A gente tem sido falado, por exemplo, da bebida alcoólica, né? Que é uma determinação constitucional, inclusive, que a bebida alcoólica esteja inserida ali, no imposto seletivo. Certo? Então, em tese, a bebida alcoólica tende a ser tributada pelo imposto seletivo. Entendeu? Aí, quem bebe vai ser impactado nesse serviço. O chocolate, tem uma discussão sobre o chocolate, né? Por causa do diabetes, obesidade e tudo mais. Entendeu? Vai ser discutido isso daí. Então, esses produtos aí, que são bens que não são essenciais, né? Embora tenha gente que fala que a bebida seja essencial. Não são essenciais ali para o consumo humano, eles vão ser tributados pelo imposto seletivo, e aí o preço deles tende a ficar mais caro. Então, o consumidor final que compra esses produtos, que é viciado nesses produtos, vai acabar pagando mais caro por eles. Entendi. Então, posteriormente, será editado uma lista, né, desses produtos que vão ser vai criar uma lei, igual é o caso. A gente tem a emenda constitucional 132, ela começou a reforma tributária, só que a emenda constitucional não tem poder de criar tributo. Entendeu? Então, ela determinou que fosse criada a IBS, a CBS, imposto seletivo. Ela determinou. Aí veio a lei, criou a CBS e a IBS. E aí vai vir uma lei ainda para criar o imposto seletivo. Para a gente saber como é que ele vai funcionar. No que ele vai incidir, quais produtos, em que momento. Toda aquela regra matriz tributária que a gente tem que ter ali vai ter que aparecer nessa lei que ainda está para ser editada. Em relação às empresas, né, de forma geral, como que a reforma impacta empresas de pequeno, médio e grande porte? Em relação a pequeno e médio porte, vamos colocar aí empresas, vamos pensar em regimes tributários aí,
empresas do Simples Nacional, tá? Começando por elas. O Simples Nacional vai ter uma decisão muito importante para tomar, já em 2027, certo? Vai ser apurar o tributo dele pelo regime regular, esse é o nome que a lei está dando, regime regular, que vai apurar o IBS e a CBS por fora do PGDAS, certo? Hoje o Simples paga o PGDAS mensal dele, é uma guia que ele paga. Com a vinda em 2027 da CBS e da IBS, ele vai ter que apurar isso aí por fora, seria como se ele tivesse que gerar 2 guias para pagar, certo? Se ele fizer isso, ele vai poder apropriar os créditos pagos pelo fornecedor dele, certo? Ao mesmo tempo que ele vai poder transmitir a totalidade desses créditos para quem ele está adquirindo, certo? Se ele não fizer essa opção, ele vai continuar sendo tributado da mesma forma como é hoje. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Só que ele não vai poder apropriar os créditos de quem ele comprou e ele vai poder passar um crédito menor para quem está adquirindo para ele, que vai ser o crédito que vai estar destacado ali no PGDAS. Dependendo do anexo que ele está, né? E da faixa, cada um vai ter um percentual. Então, se ele pagou 1%, 1,8% de IBS, o adquirente vai poder aproveitar 1,8%. Entendi. Entendeu? Então, ele vai ter que fazer essa opção, vai ter que verificar com quem que ele está negociando, qual que é o perfil de cliente dele, e aí optar, né? Porque, de repente, vai ser vantajoso ele apropriar crédito. Sim. De repente, não. Se ele trabalha muito com o consumidor final não apropria crédito. Então, ele, tendencialmente, eu estou dizendo tendencialmente, tá? Tendencialmente, ele vai acabar optando por se manter do jeito que é hoje. Entendeu? Então, aí vai uma questão muito importante, né? Da gente avaliar, sentar com o seu advogado, com o seu contador, se comunicar muito também com o seu fornecedor, né? Para entender e decidir qual será o melhor caminho. Sim, né? Exatamente. Então, vai ter que fazer essa verificação bem certinho. Isso é em relação a empresas do Simples. Certo. Em relação às outras empresas, que são médio, grande porte, aí, lucro presumido, lucro real, essas empresas elas vão mudar o regime de apuração delas. Em que sentido? Hoje, você acredita, por exemplo, PIS e COFINS pelo valor cheio da alíquota, que é no regime, no presumido, é 3,65 e no real é 9,25. Certo? Você pega o valor do insumo e acredita aquilo ali, aquela alíquota cheia. Com a reforma, você não vai poder mais fazer isso. Né? Você vai ter que olhar também. Se você negocia com o Simples Nacional, você vai ter que verificar se aquele cara está te dando crédito suficiente para você manter essa operação com ele, ou você vai ter que trocar de fornecedor. Certo? Então, vai começar a partir disso. Além de que as alíquotas vão ser maiores. Em termos reais, vão ser maiores. Né? Está sendo estimado algo entre 25% e 29%. Certo? Então, na hora de fazer esse trabalho, o cara vai ter que refazer a análise dele, se compensa ele ficar no lucro presumido. Eu acredito que o comércio, por exemplo, o transporte, tende a ficar no presumido, porque a alíquota de presunção é de 8%. E o pessoal do serviço tende a cair fora, porque a alíquota é de 32%. 32 é então, alta. É alta, o cara vai ter que fazer essa revisão. E para o Simples Nacional. Exatamente. Uma outra opção, né? Exatamente. Então, o impacto, eu acho, maior vai ser em apurar com quem que você está negociando e verificar a questão do crédito. O pulo do gato vai ser o creditamento. Ver tudo que você pode acreditar e aí você refazer a opção pelo regime adequado. Se vai ser o presumido, se vai ser o real. Então, essas empresas média, grande vão ter que refazer. O Simples ele vai ter que fazer análise de fornecedor e cliente. As empresas vão ter que refazer análise de crédito, de tudo que elas estão acreditando, tudo que elas vão poder acreditar, para ver se vai compensar adotar uma alíquota presumida ou não. Entendeu? Acho que os impactos vão girar nesse sentido. Vai ser bem interessante essa questão, né, do planejamento. Uma coisa que, às vezes, os empresários acabam deixando, né, acabam não fazendo, só vai seguindo o fluxo, seguindo o fluxo. E hoje em dia, depois dessa questão da reforma tributária, né, a gente vai ter que ter essa atenção, vai ter que pensar antes, vai ter que montar a estratégia, fazer o planejamento ali, senão não vai sobreviver nesse meio, né? A não cumulatividade ela é muito bacana, mas ela não leva desaforo para casa. Então, você não aproveitou o crédito dela, você tomou uma decisão que você
perdeu dinheiro, ela vai continuar tocando ali com você perdendo dinheiro, até a empresa quebrar. Exato. Essa é a realidade, entendeu? Aí o cara vai ter que entrar com uma recuperação judicial, fazer alguma outra coisa, abrir falência mesmo na empresa. Então, é muito boa, mas ela requer cuidado. Então, como a gente já falou aqui, né? Alguns setores vão sentir mais que os outros. Então, o setor do serviço ali vai ter um impacto, né, grande, justamente porque não vai ter tantos créditos para se creditar ali, na verdade. Sim. Os serviços é o setor que... acho que não tem nenhuma voz que está dizendo o contrário hoje. Que é o setor que vai ser mais impactado. É o setor de serviços. Que não tem realmente como fazer crédito ali, muito crédito, como uma indústria, como comércio. Não tem. Então, é um setor que vai ter que pagar uma conta mais alta do que paga. Além do serviço, tem algum outro setor que vai ser bem impactado? A indústria extrativa também, pelo que eles têm hoje. Porque, assim, não vai mais existir benefício fiscal com a reforma tributária. A reforma tributária ela vai acabar com o benefício fiscal. Então, o Estado concede benefício fiscal para a indústria extrativa, concede benefício fiscal para o agronegócio. Então, esses setores que antes se aproveitavam desses benefícios fiscais, eles não vão poder se aproveitar mais. O produtor rural, por exemplo, ele era praticamente um agente imparcial na cadeia produtiva dele. Porque o estado do MS, Goiás, eles têm o diferimento, né? Então, o produtor rural ele paga o ICMS, só que ele é diferido. Paga o adquirente que recolhe. E agora não, com a EBS e CBS, o cara vai ter que começar a recolher. Então, esses setores aí que tinham benefícios fiscais, né, eles não vão poder aproveitar mais, vão estar inseridos dentro da cadeia como um agente, como qualquer outro. E aí isso vai gerar impacto de alguma forma ou outra. Vai. Até porque, por exemplo, no agro, em relação ao comércio, né, dos insumos e tudo mais, tem muitos produtos ali que eles são alíquota zero, que falam, né? Do PIS e COFINS. E até alguns produtos, na questão do ICMS também, tem base de cálculo reduzida, ou é isento e tudo mais. Isso aí vai extinguir também, né? Vai extinguir. E aí vai ficar mais caro o alimento, né? Porque o insumo vai ficar mais caro, porque aqueles benefícios não vão existir mais. E aí vai ser uma cadeia. A reforma ela trouxe alíquota zero para alguns, por exemplo, itens da cesta básica, itens de hortifruti, de ovos. Então, esses produtores que trabalham com isso, essa galera aí, eles vão continuar, em tese, aproveitando esses benefícios de alíquota zero ou uma alíquota reduzida. A grande questão está no produtor de grãos, né? Na commodity. A commodity, sim. Eu acredito que a commodity, sim, vai ser impactada de alguma forma ou outra. Por quê? Porque o produtor rural, ele tinha sobre ele a incidência de ICMS, certo? Agora vai ter a incidência do IBS e da CBS. Então, é como se eu estivesse encaixando ali uma PIS e COFINS hoje no produtor rural. Exato. Entendeu? E a commodities, ela vai ter alguns benefícios ali, mas não vai ser de alíquota zerada. Entendeu? Aí o cara vai acabar sendo impactado ali, sim. Existe risco de aumento da carga tributária para algum tipo de negócio? Existe, né? Existe. A ideia da reforma não é aumentar a carga tributária. Por isso que a gente não tem uma alíquota ainda, porque o pessoal está fazendo conta lá. Tá? Me preocupa até ver o ministro da Economia fazer conta. Então, eu não sei o que esperar aí. Vamos ver o que vai aparecer. Mas eles estão fazendo a conta para que não ocorra o aumento da carga tributária em termos totais, considerando o total de tributos pagos. Sim. Porque hoje, se você pegar um gráfico, o último que eu me lembro de 2020 ou 2023, uma coisa assim, que é da Receita Federal. A carga tributária brasileira ela é abaixo da média da OCDE. Ela é abaixo. Tá? Que para nós é excelente, que se mantém abaixo. Aí, quando você pega o gráfico em relação à tributação da renda e tributação sobre consumo, que é onde a reforma tributária vai trabalhar, o Brasil está no top 3 sobre consumo. Nossa. Né? Fica ali atrás da Hungria, acho, e da Grécia. Então, ele está na tributação sobre consumo, o Brasil é muito alta. E na tributação da renda, ele é bem baixo. Então, o governo está tentando fazer um ajuste aí, tanto na tributação do consumo, com a reforma que a gente tem, e com a tributação da renda que está por vir aí. Foi enviado até um PLP agora. Então, eles estão tentando fazer esse ajuste aí para adequar a tributação de modo a não aumentar a carga tributária.
no geral. Mas determinados serviços, produtos, comércios vão ser afetados individualmente. Sim. Entendeu? É uma equalização que eles querem fazer, só que alguns vão se dar bem, outros nem exatamente, tanto. Exatamente. Alguns vão continuar bem, outros vão ser impactados ali. Bastante. É verdade. O que os empresários podem fazer desde já para se preparar? Iminência aí da reforma. Acredito que seja planejamento tributário e revisão fiscal. Não deixar passar a recuperação de crédito tributário. A gente estava falando ali de resíduo tributário, né? O PIS e COFINS mesmo, ele deixa muito resíduo. Então, fazer uma revisão fiscal e tentar recuperar o máximo de crédito tributário nesse decorrer desse tempo é o ideal. Porque aí você monta a caixa, você consegue entrar na reforma tributária um pouco mais tranquilo, porque tem se falado nas empresas terem que contratar serviços de software especializado ali para se adequar ao split payment, né? Sim. Que é aquela questão do pagamento, se adequar àquilo que as empresas teriam que fazer uma transição para isso. Então, o cara teria que investir um valor alto em tecnologia para fazer. E aí, o cara entrar na reforma ali nesse período sem caixa ou trabalhando com margem muito reduzida vai ser muito complicado. Sim. E uma das formas de você corrigir isso seria recuperando crédito, né? Então, vai lá, faz a recuperação dos créditos tributários. PIS, COFINS e ICMS são os principais ali que dá para fazer algum tipo de trabalho nesse sentido. Recuperou os valores, vai fazendo a gestão desse ativo que você tem dentro da empresa. Já se preparando para a reforma tributária, porque pelo que está por vir. Que a gente ainda não sabe muita coisa do que está para acontecer. Está tudo incerto ainda, né? Mas tá muito então, certo. você empresário, já vai atrás do seu contador, do seu advogado, né? Tem um aqui que é especialista nisso. Já começa a pensar de fazer uma recuperação tributária, ver se a sua empresa está, né, se encaixa nos moldes de recuperação tributária para ir se preparando. E também uma questão financeira, né, de você começar a pensar financeiramente sobre isso, de você ter uma consultoria ali de gestão financeira, né, para poder se preparar e entrar da melhor forma possível nessa transição da reforma aí. Como fica o planejamento tributário com essas novas regras, né? O que você acha sobre isso? De iniciar agora, iniciar o ano que vem? Como que... eu acredito que o planejamento tributário, para você, vamos colocar assim, fazer uma coisa rápida, eu não acho que é viável. Eu não acho. Sendo muito, muito honesto aqui. Não acho que você vai fazer um planejamento tributário para você mudar suas operações já daqui a 2, 3 meses. Eu acho que é bom fazer um planejamento tributário. Para o ano que vem, você adotar algum regime tributário diferente ou aproveitar algum benefício fiscal que existe ainda para o ano que vem e já pensando no contexto da incidência da CBS, certo? Então, você fazer um planejamento tributário pensando nos próximos 2 anos, seria. Planejamento tributário quero fazer um planejamento de hoje para amanhã. Não, eu não recomendo. Inclusive, não faço, porque depois vai gerar um problema lá na frente para o empresário. O cara vai ficar feliz esse ano que vem, em 2027, ele vai querer esganar o advogado, o contador dele. Porque aí vai vir a CBS, a gente ainda não sabe direito como que vai funcionar. E aí o cara vai estar inserido num contexto que ele vai dizer, mas antes estava muito melhor. Vendo esse negócio aqui, ficou pior. Então aí o cara vai falar, porque vocês não me avisaram disso aqui. Então, fazer um planejamento tributário nesse ano, já adequando para o ano que vem, e pensando no contexto de reforma é o mais ideal. Eu acredito, essa é a minha opinião. Como o contador e o advogado tributarista podem atuar juntos nesse momento? E minha opinião também, muito honesta. A gente não atua sozinho. Não atua sozinho. O contador, ele é o especialista ali em cumprir todas aquelas obrigações acessórias. Nós, advogados, nós não fazemos elas. A gente não sabe fazer. Esse não é nosso trabalho, entendeu? Eu não sei fazer um lançamento igual você. Eu não sei. Não é meu trabalho fazer isso, entendeu? Então, são profissões que elas necessariamente se complementam, certo? A gente consegue atuar para barrar, analisar a legalidade de algum tributo num contexto constitucional, num contexto em relação a Código Tributário Nacional. Consegue analisar uma legislação tributária para trazer um entendimento jurídico sobre ela.
E aí vem a parte do contador, que é a gente trabalhar em um olhar fiscal sobre aquilo. Né? Que essas profissões, elas têm que atuar junto. Então, não trabalhe separado. Né? Não tem como fazer. Eu mesmo não faço, eu sempre atuo com parceiros. Né? A não ser uma questão judicial mesmo, que é execução fiscal e tudo mais. Aí você vai para a parte jurídica, certo? Só que necessariamente o cara vai precisar de um contador ali para auxiliar a empresa em si, entendeu? No fim das contas, sabe? Então, são profissões ali que estão para somar uma com a outra. Né? A gente está ali para somar, sem vaidade, ninguém é dono do saber supremo. Então, o que você acha sobre isso? Qual o seu olhar nessa operação? Qual o risco que a gente tem? Qual a viabilidade, né, de conformidade com esse custo de conformidade? Porque às vezes tem operação que você vai ter tanto trabalho para fazer uma parte fiscal, parte contábil ali, que é melhor você jogar para o Poder Judiciário. Você levar lá para o juiz arbitrar em sentença e depois você liquida isso. Né? Você entra com cumprimento de sentença, uma execução ali. Então, tem que avaliar em conjunto. Não tem como escapar. Elas são complementares mesmo. Não tem... Porque, às vezes, tem gente que acha que... o advogado, para que eu vou ter se eu tenho um contador ali? Acha que o contador faz tudo. Ou acha que o advogado quer ser o contador, né? Eu já vi os dois na prática. E, na verdade, não. Cada um atua no seu quadrado ali, na verdade, né? Exatamente. Cada um tem a sua função específica. Então, é realmente uma questão de complementação. Então, não tem como trabalhar separado. Tem que estar ali junto. Porque a gente, como contador, faz mais o serviço prático, que é a apuração ali do imposto, que é a geração da guia. Só que, para isso, a gente precisa do embasamento da legislação, né? Que é o advogado que vai nos ajudar, nos auxiliar nesse ponto de entendimento, de aplicação e tudo mais. As grandes empresas hoje, o departamento fiscal delas é formado por advogados e contadores no mesmo local ali. Porque tem muita discussão hoje do que é insumo para PIS e COFINS, para fins de incidência de PIS e COFINS, né? Aí o STJ foi lá e disse, para ajudar, falou, para você poder acreditar, para ser considerado insumo, tem que considerar a relevância e a necessidade do insumo que você está tendo ali na operação. E aí, mas o que é relevante e o que é necessário? Então, a gente tem que olhar junto com a empresa, junto com o contador, o que é, de repente, levar para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário fala, não, pode se acreditar disso daqui e tá tudo certo. Aí, a gente consegue a decisão favorável e leva para o contador e fala, agora faz aí a parte contábil aí, compensa esse negócio, vamos pedir restituição, vamos adotar determinada atitude aí. Então, é assim que funciona. Exato. Né? O mundo real funciona dessa forma. Por mais que tenha profissional vaidoso de todo lado, esse profissional tá alheio ao mundo real. O mundo real a gente se complementa. Com certeza. São complementares. É uma simbiose, praticamente. Nesse período de transição, o que significa esse prazo de até 2033? Em termos práticos, é o que acontece. A CBS começa em 2027, certo? É um tributo federal, que vai continuar sendo destinatário ao governo federal. Em relação ao ICMS e ISS, que são tributos estaduais e municipais, esses entes eles vão acabar, de uma forma ou outra, perdendo a arrecadação no decorrer do tempo. Então, uma mudança muito brusca no sistema faria com que as contas do Estado e do município quebrassem realmente, ia quebrar. Né? E eles são entes que eles não conseguem emitir moeda, certo? Quem emite moeda é o governo federal. Então, eles não podem se endividar. Né? O Estado é diferente do governo federal que se endivida, gera título de dívida pública. No Estado não dá para fazer e município muito menos. Então, se fizesse uma mudança brusca no sistema, ia quebrar os entes. Eles não iam conseguir pagar suas contas, pagar seus funcionários, hospital, escola, toda essa coisa. Transporte público, tudo ia ficar comprometido. Certo. Então, foi optado por fazer uma mudança gradual. Essa mudança vai começar em 2027 e vai terminar em 2033. Nesse meio tempo, o ICMS e o ISS vão sendo reduzidos. Proporcionalmente, a IBS vai aumentando o valor, certo? Até chegar em 2033 e estar 100% IBS. Então, foi uma forma utilizada pelo governo de não impactar tanto as contas públicas nos próximos anos. Ao mesmo tempo que eles vão criando um fundo nacional de compensação de benefício fiscal. Ou seja, uma forma de, como os estados já sabem que eles vão perder a arrecadação, de no final houver uma compensação em valores
que eles vão deixar de recolher a partir de 2033. Então, a transição é para isso. É uma forma deles se reorganizar ali, né? E essa parte dessa transição em relação ali às alíquotas, que vai aumentar uma, vai diminuir a outra, isso daí ainda não está especificado, né? Ou já está certinho como vai funcionar esse cálculo, essa prática? Mais ou menos, porque assim, a gente não sabe quanto que é a alíquota que vai ser de CBS e IBS. Então, o que você tem a lei falando ali, o IBS em tal ano, eu não lembro certinho as datas, 2029 vai ser de 10% de IBS. Aí em 2030 vai ser 20%, em 2031, 40%. E aí vai aumentando vai aumentando a porcentagem. E ao mesmo tempo o de ICMS vai reduzindo. Então tá 100% em 2028, em 2029 vai diminuir para 90%. E assim sucessivamente no decorrer dos anos. Só que a gente não sabe a alíquota que vai ser real, a alíquota real disso daí. Então, tem essas reduções, a redução já existe, só que a gente vai ter que esperar sair o valor da alíquota desses tributos para saber certinho quanto que vai ser de cada um, certo? Mas já tem um panorama geral de como que vai funcionar. E então, o empresário ele vai ter que lidar com esses dois sistemas ao mesmo tempo ali, né? E quais são os desafios de lidar com esses dois sistemas? Todos, né? Todos os desafios, porque já é difícil trabalhar com um, agora vem outro. Imagina dois, né? Esse vai ser bem, bem complicado mesmo. Primeiro, hoje a gente não sabe como que vai funcionar os novos mecanismos de arrecadação. A gente tem a promessa de mecanismos de facilitação de arrecadação que está sendo feito, né? Mas, enfim, uns falam que está cheio de problema porque não tem lei regulamentando isso daí e tal. E aí vai ter que encaixar esse novo sistema com o sistema atual ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, todas essas obrigações que o contribuinte ele já faz hoje vão continuar existindo em tese até 2033. Ao mesmo tempo, você vai inserir mais obrigações, que é a apuração do IBS. Certo? Que a gente não sabe ainda do jeito que vai ser. Então, a gente vai tratar realmente com dois sistemas. Vai ser muito desafiador, porque a empresa ela vai ter que estar atualizada conforme for passando as notas técnicas. Já tem nota técnica saindo. Essa semana já saiu um layout novo do CTE, nota fiscal. Saiu um layout novo, a empresa vai ter que estar se atualizando constantemente no decorrer desses anos. Entende? Então, o desafio vai ser esse. Atualizar constantemente, ao mesmo tempo que você não perde o que já é feito hoje. Porque se você perder, vai vir a autuação fiscal do mesmo jeito. E aí também a questão de ter funcionários adequados ali, né? Porque muitas vezes, assim, eu sempre puxo aqui para a prática, né? A gente vê muito caso de ter nas empresas funcionários que não estão ali muito qualificados, né? Na área de faturista ali. Ou às vezes o faturista ele não faz curso, não se atualiza, não é da área, né? De uma outra função, de uma outra formação e cai ali naquela função. E isso vai ser uma questão que não vai perdurar ali, né? Eu acho que a empresa que tiver condições, eu estou falando do mundo real, que a empresa que tiver condições de trabalhar com alguma assessoria, é interessante. Vai ser muito mais fácil da empresa não tomar um ferro grande no decorrer desse tempo. Esse é fato. Se conseguir contratar funcionário especializado nisso, é melhor ainda, porque o funcionário vai estar vinculado totalmente à empresa. Só que, às vezes, o custo que a empresa vai ter com isso, ele não vai conseguir. Mas, ao menos, uma assessoria, o cara se conseguir se programar para uma assessoria nesse período, vai ser muito interessante. Com certeza vai trazer benefício financeiro. Sim. Cara, porque aí a assessoria vai estar sempre atualizada, né? Eu vou assessorar você no período de transição. O cara vai estar sabendo o que está acontecendo, quais as novidades na tecnologia de informação, os novos layouts, as novas obrigações que tem para cumprir. Se tem uma série de regras no período de transição que estão acontecendo ali, certo? Isso daí está sendo estudado, tem muita dúvida em relação ao que está acontecendo. Bens imóveis tem uma dúvida gigantesca lá de como que vai funcionar, porque esse pessoal vai poder aproveitar um benefício, mas tem que fazer um cadastro lá, e aí quem não fizer o cadastro não vai poder aproveitar o benefício. E aí a pessoa perdeu uma quantidade
valor tributário muito grande que ele poderia ter aproveitado. Sim. Então, são regras específicas. Se a empresa tiver condições de estar com alguma assessoria ou uma mão de obra realmente qualificada, atuando em conjunto, vai com certeza se beneficiar. Isso aí eu posso falar, sem dúvida alguma, nesse período. Concordo. E outro ponto que eu vou levantar, assim, para a área das empresas, né, que eu já comentei aqui sobre a prática. Muita gente acha que pagar curso para funcionário não é bom, né? Porque, eu vou pagar o curso para o funcionário, ele vai aprender e vai embora. Né? Eu acho, assim, que se você quer ter uma empresa próspera que vai estar adequada, né, em todos os sentidos ali, você tem que arcar com esse custo. Se a pessoa for embora ou não, isso é o risco do negócio, né? Em relação a tudo. Tudo que a gente faz na empresa tem um certo risco, então faz parte. A mão de obra qualificada, por mais que eu vou pensar, o meu cara vai pegar e vai fazer o curso e vai embora, não vai aprender nada. Esse cara aí, ele vestindo a camisa da empresa, vendo que a empresa valoriza ele vai trazer benefício para a empresa. Então, investir em capacitação profissional, não vejo como uma forma de trazer prejuízo para a empresa, né? Eu acho que esse é um pensamento que tem que ser abandonado. Também acho. Certo? A gente faz curso, eu trabalho com direito tributário. Eu estou sempre me atualizando no direito tributário. E aí, isso reflete no meu trabalho, de uma forma ou de outra. Então, se eu pudesse pagar um curso, para o meu funcionário tivesse algum curso ali de interessante, com certeza valeria a pena fazer. Com certeza um valor bem gasto. É um investimento bem gasto. E o cara, atuando ali, ele passa para os outros o conhecimento, a empresa vai se ajustando ali conforme for passando o tempo. Eu vejo como um investimento, um ativo morto ali. Eu também. Quem não se preparar pode sofrer penalidades e perdas financeiras? Sim. Vai ter alguma multa, alguma coisa ali em relação a isso? Vai. A reforma ela já estipula, por exemplo, na questão da apropriação de crédito. Se a apropriação de crédito ocorrer de forma indevida, ela já coloca ali, vai ter autuação fiscal, vai incidir multa e juros de tantos por cento por mês, se não me engano é 1%. Isso daí, feito errado, portanto, essa apropriação que vai ser diferente da forma como é feita hoje, o empresário vai ter que arcar, a autuação fiscal vai chegar. E como vai ter mecanismos automatizados, seria uma informática pura ali, vai ser até mais fácil do fisco verificar isso, entendeu? Então, cara, não vai ter como dar aquele jeitinho brasileiro, sabe? Sempre acontece, né? Tentar fazer uma maquiagem ali, não vai ter como. O acesso às contas ele vai estar mais fácil para o fisco, a integração de todo o sistema fiscal vai estar mais integrada, e aí errou, levou, sem dó mesmo. O fisco não entende que foi um erro inocente, ele entende que você realmente quis fazer agiu de má fé ali, né? Agiu de má fé. Foi um planejamento abusivo, alguma coisa assim. Então, eles não têm esse entendimento do criminal da vida, dolo, culpa, não tem isso, né? Não fez, tomou. Não fez, tomou. Entendeu? E vai ser mais rápido isso, né? Porque hoje tem até 5 anos pro fisco te autuar em relação a alguma coisa, né? Vamos supor, esse ano, não sei, por algum motivo fez alguma coisa, deu um jeitinho ali, né? Tem 5 anos para eles virem te fiscalizar e olhar o que você fez hoje aqui. Depois dessa reforma já vai ser mais rápido, né? Porque já vai estar tudo integrado ali, vai ser algo mais tecnológico. Isso, por conta da questão tecnológica, que é um tema que o governo tem batido muito, o secretário extraordinário Bernard App lá, ele tem falado muito sobre a questão tecnológica, então é uma pauta que eles vão levar para cima. Estando tudo por meio tecnológico, fica muito mais fácil para o fisco fazer um procedimento de fiscalização, verificar aquelas obrigações. E aí, a tendência do mundo é que você deixe de utilizar moeda física para uma moeda digital, né? Hoje, praticamente ninguém anda com dinheiro no bolso, então isso tudo vai para um sistema, o fisco já tem acesso a isso. E a tendência com novos mecanismos é isso daqui ficar ainda mais sofisticado.
E, por outro lado, né, em relação à parte prática, de novo, eu voltando aqui, é que após o 2033, essas obrigações acessórias também vão diminuir, né? Vai ficar mais fácil ali para quem vai trabalhar nessa área, né? Porque hoje a gente tem várias obrigações, várias. Então, o contador ele acaba trabalhando para o fisco, mais para o fisco do que para a própria empresa ali, que é o nosso cliente. Então, pelo que eu andei analisando ali, muitas vão acabar sendo extintas no final das contas, né? Eu acredito sim também, nessa mesma... Por exemplo, tem o SPED Contribuições, EFD Contribuições, que é o SPED PIS e COFINS que a gente fala. Então, esse daí vai chegar num ponto que não vai existir mais, porque não vai existir mais o PIS e COFINS, né? Então, eu acredito que isso vai facilitar e vai trazer mais o olhar consultivo do contador, que hoje praticamente ninguém vê, né? Exatamente. O cara fica só cumprindo a obrigação. Só trabalhando no fisco, basicamente. Eu acho também, eu sou tenho esse mesmo entendimento. Na minha opinião, vai acontecer isso. Vai diminuindo, vai ficar mais fácil de apurar. Só que aí vai ter a parte consultiva. Estamos apurando o que a gente pode aproveitar, o que não pode. O que dá para mudar, para melhorar o caixa dessa empresa. Vai partir para esse rumo. Isso é bacana. Tô bem esperançosa nesse sentido aí. Por outro lado, existe alguma oportunidade estratégica nessa mudança? Eu acho que é pré-mudança. Você começar a pensar antes de começar. Porque depois de começar... Já foi, né? Eu acredito que vai ser uma bagunça grande ali. Porque 2 sistemas aí vai ser difícil de trabalhar. Difícil mesmo. E a transição, ela não é simples. Hoje, o que a gente já tem na Lei Complementar 214 já é muito complexo, muito mesmo. São muitos detalhes para ser analisados ali, que a gente não sabe como vai funcionar. Então, vai estar acontecendo, vai ter começado a CBS ali a funcionar, já vai ter uma alíquota de IBS incidindo ali nas operações, ao mesmo tempo a gente vai ter que estar entendendo o que está acontecendo parte a parte. Então, a gente vai estar olhando para a lei num lado e vendo como que ela acontece na prática. Putz, será que isso aqui está certo? Aí vai ter que ter um olhar crítico ali ao mesmo tempo. Então, você já fazer antes disso o que der para fazer, vai ser melhor. Que aí, na hora que começar, você vai ter seus olhos, sua atenção toda voltada para esse processo de transição. Para não deixar passar nenhum benefício que tem lá dentro desse sistema. Tem uns benefícios específicos para setores ali que vão ser aproveitados. Combustível, imóveis, para restaurante, bebida. Tem uma série de situações ali que tem que ser verificada uma a uma. Só que só dá para verificar depois que começar, porque ainda não começou a transição. Sim. Então, vou verificar, vou olhar para a parte. Vou verificar, vou olhar para a prática. Só que para eu fazer isso, eu tenho que estar andando tudo redondo ali. Eu não posso estar me preocupando em olhar o fornecedor, se ele é do Simples, se ele não é, se tem crédito, se não tem. Então, tem que estar rodando um pouco mais redondinha a operação do CBS para eu poder olhar para a transição. Vai ser uma forma de facilitar. Eu adotaria esse tipo de estratégia, assim. Concordo também. Nós abrimos uma caixinha de perguntas ontem, né? Para o público fazer a sua pergunta, né? Para poder esclarecer aí. Então, eu vou falar aqui o que o pessoal perguntou para você poder passar aí para eles. Quais pontos da reforma ainda não estão definidos e podem mudar nos próximos anos? A gente não tem definido a alíquota que vai incidir. Isso é um fator importante, porque dentro da matriz de incidência do direito tributário, a alíquota é uma das hipóteses ali. Sem alíquota, a gente não tem um tributo, efetivamente. Então, a gente não tem essa questão da alíquota definida. A gente tem algumas situações específicas para determinados setores que a gente precisa verificar como que vai funcionar. Aí eu coloco, por exemplo, a questão da exportação ali. A gente não, como eu te disse, a gente não tem doutrina, então estou falando aqui do que eu acho. Essa é a minha opinião, tá? A exportação não deixa muito claro quem vai se apropriar dos créditos da exportação. Se é só o exportador ou é todos aqueles agentes que estão na cadeia. Então, não dá para saber. Para mim, gera uma dúvida ali em relação a essa operação. Há uma dúvida também em relação ao produtor rural. O produtor rural, que ofere 3,6 milhões, acima de 3,6 milhões de receita, ele vai ser obrigado a apurar IBS e CBS.
Aquele que apura menos, ele vai poder optar. Uhum. Só que essa opção ela vai ter que correr dentro do ano calendário. Só que o produtor rural ele não trabalha com o ano calendário. É com o ano agrícola ali. Então, às vezes, ele compra os insumos dele num ano e no ano que vem que ele vai trabalhar para oferir a receita. Sim. Então, ele comprou os insumos no ano e ele ofere menos de 3,6 milhões. Ele optou. Não vou apurar IBS e CBS. Vai continuar como é hoje. Aí o cara comprou os insumos no ano que vem ele vai e ofere mais de 3,6 milhões. Ele vai ser obrigado a recolher a CBS e a IBS, só que ele não vai poder aproveitar os créditos, porque ano passado, entendeu? Aí fica uma bagunça. Isso daí pode ser mudado por uma regulamentação. Uhum. Só que hoje a reforma fala que a opção tem que ser, inclusive produtor rural, pelo ano calendário. Então, adotando uma postura conservadora aqui, eu diria para o cara, verifica aí se você como que vai ser essa receita antes de fazer essa opção. Porque depois de você fazer, talvez você não consiga aproveitar os créditos. Então, pode ser que isso mude. Não está definido, mas pode ser que isso mude por algum regulamento. Adotando uma posição conservadora, eu acredito que não vai, mas pode ser que isso aconteça. Entendeu? Então, setores específicos ali, a gente ainda não tem. Combustível, vai incidir o imposto seletivo sobre ele, mas a gente não sabe qual vai ser o impacto dessa incidência. Então, tem várias coisas ainda por acontecer. Split payment, né? Não sabemos ainda como vai acontecer. Como vai funcionar. Como que vai funcionar essa forma nova de pagamento. E tá para acontecer. Qual a tecnologia, né, para isso? Exatamente. Que gera essa dúvida. Não está definido. Não tem nada. Exatamente, não está definido. Então, tem muita coisa. A maioria não está definida. Muita coisa para a gente ver o que vai acontecer aí. Exatamente. Então, você, produtor rural, compre uma bola de cristal para saber qual a opção que você vai fazer lá, se continuar desse jeito. A outra pergunta é, a reforma tributária trará algo bom? Algo de bom ali? A partir de 2033, eu acho que sim. Ela traz a não cumulatividade plena, né? Vamos colocar assim. Não é plena, mas a gente chama de plena. Traz essa questão da não cumulatividade plena, que favorece uma transparência, para a gente saber que a gente paga, ajuda as empresas a não terem que ficar fazendo esse monte de apuração diferente, correr o risco de se apurar errado algum tributo ali. Não, vai ser o valor da operação. A operação é tanto, apura o tributo a partir daquela operação. Então, isso daqui é algo bom. A não cumulatividade ela é muito boa. Só que ela começa a valer a partir de 2033. Né? Também acho. Dessa parte boa da reforma, eu acho que principalmente essa transparência, né? Porque hoje a gente não consegue saber quanto é de fato o imposto. A gente tem uma ideia ali, tem aquele valor destacado do IBPT lá, né? Mas aquilo lá não é real. Porque tem essa cadeia toda ali de apuração. Então, eu acho que esse é o ponto positivo, né? De você pelo menos saber. Não, eu pago tanto de imposto. A outra pergunta. O que a reforma tributária muda para o bolso do empresário? Aí depende da empresa. Depende qual é o ramo de atividade da empresa. Se é uma empresa... A indústria, eu vou falar aqui pelos órgãos de classe. O que os órgãos de classe estão falando? A indústria está vista com muito bons olhos, a reforma tributária. Porque a indústria ela era um setor que ela era substituta tributária de todo mundo. Certo? Então, caía todo mundo... Ela é responsável tributária por um monte de gente. E com a reforma, isso daqui mudou. Então, a indústria tem dado um parecer muito favorável à reforma tributária. E... Pensando no desenvolvimento de um país, pensando como nação aqui, desenvolvimento industrial é importante para um país. São mão de obras qualificadas, extremamente qualificadas. Por serem extremamente qualificados, os salários são maiores. Onde uma indústria se instala, você tem automaticamente ali um choque de preço muito grande. Então, incentivar a indústria brasileira é um ponto positivo. E a indústria tem visto com bons olhos. O agronegócio, especialmente o produtor rural, pessoa física, tem se incomodado um pouco em relação a isso. Principalmente nessa questão que eu falei. Era um agente que antes ele tinha diferimento, ele tinha benefício fiscal, ele vai passar a não ter esses benefícios aí, certo? Então, essa galera aí tem visto com maus olhos nesse sentido. A indústria extrativa tem visto também com maus olhos, porque a indústria extrativa, ela
para ela era concedido uma série de benefícios fiscais onde ela estava. E isso vai acabar. Então, também tem visto. Então, tem que olhar setor por setor. Mas, em regra, a indústria está feliz, o comércio tende a ficar feliz também. O comércio a gente tem que olhar com mais cuidado. Mas a indústria estando feliz, o comércio tende a ir também. O serviço está triste, agronegócio está triste. Certo? A indústria extrativa também. E o resto anda consumidor por consumidor, produtos com alíquota zero, cesta básica, cashback. Não dá para falar por todos os consumidores, mas acredito que aqueles bens de consumo pessoal sejam barateados com a reforma tributária. Como a reforma vai impactar as transportadoras do agro? Boa. Já aproveito para pedir licenças. Dia Pode. 23 vai ter vamos fazer uma palestra com o pessoal da RM Agro. Uma palestra vai ser online, vai ter o Luiz Eduardo Rissa, que é um colega advogado tributarista. E a gente vai falar sobre essa questão das transportadoras em específico no dia 23. Só que já adiantando, os impactos aí, que na minha opinião vão ser mais consideráveis, em relação à subcontratação que eles fazem. Eles fazem muita operação a transportadora pega o serviço e subcontrata uma outra para fazer realmente o transporte. Essa subcontratação vai ter que ser reavaliada, porque você vai ter que verificar quanto de crédito você vai poder aproveitar. Geralmente, esse subcontratado é do Simples. E lembra que o Simples vai pagar uma alíquota menor e a apropriação vai ser menor por conta da alíquota? Sim. Então, de repente, se o cara contratar um subcontratado do Simples, não vai ser tão vantajoso. Aí, nesse caso, às vezes, o transporte feito pela própria transportadora seja mais interessante. Porque isso é verdade. Porque, às vezes, eles fazem essa subcontratação porque é viável, né? Sai mais barato para eles. E talvez eles vão realmente ter que reavaliar isso. E você falando do Simples Nacional, também acontece muito nessa subcontratação ter MEI, né? Empresas MEI. E até tem uma pergunta aqui sobre isso. Como MEI e pequenas empresas vão ser impactadas? E as pequenas a gente já falou um pouquinho, né? Mas o MEI que ninguém falou sobre o MEI. E aí? O MEI, ele tem o MEI caminhoneiro. Isso aí ele vai ter benefícios fiscais para o MEI caminhoneiro. Ele vai ter alíquota zerada na aquisição de caminhões para a empresa dele, de CBS e IBS. Legal. É isso que está previsto ali na reforma tributária, com algumas dúvidas ali, porque a reforma fala assim, o MEI e o caminhoneiro pessoa física, eles vão poder transmitir crédito tributário para crédito presumido para quem adquiriu os seus serviços. Eles falam isso. Aí ele diz lá, em relação ao caminhoneiro pessoa física, ele vai poder comprar caminhões com alíquota zerada. Só que ele dá a entender que ele vai aplicar o MEI também. Dá a entender, entendeu? Então, seria um ponto de discussão ali para a gente levar para discutir. Só que eu acredito que seria levado também tanto para o caminhoneiro pessoa física, tanto para o MEI esse benefício. Porque a ideia por trás é incentivar esse pessoal, esse microempreendedor. Aí, pro MEI, nos outros do serviço não vai mudar. Ele vai continuar pagando o mensal dele ali, normal. Não vai impactar nesse sentido eles. Só que a reforma cria uma figura chamada de nanoempreendedor, que é uma pessoa que oferece uma renda menor mensalmente que o MEI. Então, seria, de repente, uma opção viável para uma pessoa que o MEI é 81 mil por ano. O nanoempreendedor é menor. Não me lembro certinho qual que é o valor. Acho que 40, 50 mil, alguma coisa assim, por ano. Cria essa figura do nanoempreendedor. Então, às vezes, de repente, do valor mensal que é pago e da questão previdenciária, que às vezes impacta no MEI, né? Sim. Seja interessante a pessoa migrar do MEI para o nanoempreendedor, que é uma figura nova que surgiu. Vai ser criada. A carga tributária vai aumentar com a reforma? Essa é a outra pergunta. A carga tributária real, não. Não se espera que aconteça isso. Setores específicos pagarão mais. Para que outros ali que trabalhem com produtos que foram considerados essenciais para a reforma, esses setores aí sejam beneficiados. Então, setores que trabalham com determinados produtos vão ter que reavaliar essa operação. Esses daí vão ser impactados e vão ter que pagar mais. Nesse meio tempo, então, o setor de serviço. O setor de serviço vai pagar mais. Não tem como, porque não tem crédito para aproveitar. Tá? Os outros,
aqueles que não são beneficiados por algum tipo de alíquota zero, alíquota reduzida, também tendem a ter um aumento da carga tributária. Então, se seu negócio não está em algum desses regimes específicos, tendencialmente sua carga tributária vai aumentar. Certo? A não ser que... Aí naquele que está no regime diferenciado, vai diminuir. Então, é relativo, né? Então, vai mais por setor do que geral, né? Do que geral. Então, para a gente fechar aqui, que recado você deixa para os empresários que estão inseguros com tudo isso? Tenha calma, vamos analisar tudo isso daqui com frieza. A gente tem 2027 para começar a CBS. Até lá, dá para fazer bastante coisa, bastante planejamento para entrar ali com mais segurança. Com o período de transição, a sua empresa ela tem que estar bem organizada. Tendo aí, se organizando para o CBS, deixando tudo o mais claro possível, mais redondo possível para a CBS. A partir de 2027, centrar as atenções para a IBS. Para o que está tendo de novo no mercado. O mercado vai ter que entregar software, vai ter que entregar uma assessoria especializada, treinamento, invista em treinamento. Você tem que entender o que está acontecendo na sua operação. Fala aqui para a câmera, então. Invista em treinamento, é importante. Porque o dia a dia da empresa, por mais que a gente conheça ali a parte tributária do negócio, o dia a dia da empresa a gente conversa, como que você gera isso aí, onde que você faz? A pessoa não sabe. Então, você tem uma mão de obra capacitada ali, com um treinamento adequado, ela consegue auxiliar no trabalho de forma a facilitar todo esse período de transição que vai ser conturbado. Então, concentre sua atenção no CBS nesse momento. A partir disso, estando redondinho, concentra a atenção na IBS. Como você pode fazer isso? Fornecedor, analisando todas as suas operações com fornecedores e clientes. Forneça treinamento para os seus funcionários. Eles têm que saber o que está acontecendo ali. O que eles estão fazendo ali, né? Exatamente. Tem que saber. Analisa a viabilidade de uma assessoria. Uma assessoria para você poder consultar essa pessoa especializada ali para ver o que dá para ser feito. Porque tem coisas que a gente, participando de grupos de estudo, de pessoas que... contadores, advogados, que aí você acaba falando de um bem mais técnico no negócio, né? Sim. Você fala, vamos falar sobre o princípio do direito, lei e tal. A gente já pensou em várias teses ali para a gente colocar, que se não for regulamentado, a gente vai ter que levar para o Poder Judiciário. E quando você deixa isso para fazer, na hora que o negócio já está pegando fogo, fica muito mais difícil de trabalhar. Então, se adequando ali, em todos esses sentidos, seriam... o que eu poderia dizer que poderia ajudar nesse período de transição de reforma. Então, você, empresário, precisa entender mais do seu negócio, focar mais ali, né? Porque, às vezes, no dia a dia, você vai deixando de lado algumas coisas, né? Você vai focando ali no seu produto, na sua prestação de serviço, em vender, e esquece da outra parte que também é importante. E hoje vai ser mais importante ainda, né? E outra coisa que eu pensei aqui também. Às vezes, você conhecendo dessas leis, de como vai funcionar, ou como estão querendo implantar, né? Se juntar com algum grupo ali, um sindicato, alguma coisa assim, e levar lá para cima, né? Para pleitear alguma coisa. Porque, às vezes, eles querem implantar algo que é totalmente inviável. E você precisa ir lá, né? Isso é verdade. Ainda bem que você tocou nesse assunto, porque aqui... Eu deixo aqui uns parabéns para determinados setores, que, por exemplo, foi o agronegócio. O agronegócio ia ser muito mais impactado se não fosse a bancada que elegeu. Porque o agronegócio ele vai ter uma alíquota reduzida na compra dos insumos. Isso foi um pleito levado pela bancada do agronegócio. Eles não vão continuar pagando IPVA sobre o maquinário que compra na fazenda. Então, era uma pauta que foi levada no projeto original, ele ia pagar tudo, ia incidir em insumo sobre defensiva agrícola, né? Sim. O tributo sobre defensiva agrícola na alíquota integral, que ia encarecer já um produto que, em regra, incide o imposto sobre importação sobre ele. E aí, eles conseguiram reverter algumas coisas. O comércio conseguiu reverter. Essa questão do Simples Nacional, eles queriam... o pleito deles era que fosse passado crédito integral. Só que o pleito do governo é que não fosse passado nenhum crédito.
Então, eles conseguiram ao menos que você passasse um pouco do crédito. Pelo menos o que você paga, o adquirente vai conseguir. Então, dependendo da operação, vai continuar sendo viável. Foi graças ao trabalho dessa pessoal, das associações, das cooperativas que foram fazendo. Não foi fácil. O pessoal estava naquelas audiências intermináveis do Senado Federal lá discutindo tudo isso daí. É verdade. Então, por isso que é importante todo mundo, né, procurar saber, procurar entender, não deixar para a última hora para a gente tentar, né, conseguir alguma coisa lá. Os nossos setores foi isso também. A contabilidade, a advocacia, a OAB foi lá. Sim, foi brigar lá. Foi brigar. E a gente conseguiu, né? Os outros não conseguiram porque não foram brigar. Foram lá. Devia ter ido. Exatamente. Porque eles querem colocar e vão colocando. Se o pessoal não for lá brigar, não for lá discutir o assunto, vai passar. Vai passar. Exatamente. Né? Então, o pessoal fez um trabalho muito bom mesmo. Pode pesquisar, olhar aí, acessar o site da galera ali. Sim. Só não conseguiram tudo, mas se conseguiram alguma coisa foi por causa do trabalho desse pessoal aí. É verdade. Isso é muito importante. Então, quero te agradecer pela participação, por ter vindo aqui falar sobre a reforma tributária, deixar todo o seu conhecimento aqui. E eu queria saber onde que as pessoas podem te encontrar, te acompanhar, né? Se você pode passar o seu contato, o seu Instagram, suas redes sociais aqui para nós. Tem o meu Instagram, @viniciusmmachado.adv. Lá eu posto conteúdo só direito tributário, exclusivamente tratando sobre as novidades, o que está acontecendo, algumas questões, oportunidades que existem no direito tributário. Tem o meu WhatsApp, meu contato lá. WhatsApp, qualquer horário eu estou à disposição. O número é 99814-4478. E sigam lá. Se tem alguma dúvida, pode perguntar que a gente vai conversando. Sou bem aberto a sugestões, críticas também. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Dr. Vinícius, por compartilhar todas seus estudos, informações aqui. Foi muito importante, muito esclarecedor. E você que nos ouve, não deixa de seguir, né? Vai lá, siga a gente no Instagram, Contabilidade-PP. A gente também está lá no YouTube e no Spotify. E obrigada a todos os empreendedores que estão nos ouvindo, todas as pessoas que estão aqui participando. E obrigada por quem mandou também aqui as perguntas. E até a próxima. Tchau, tchau.